Graça e paz, meus irmãos e amigos. Shalom Adonai. Mais um dia que se inicia e eu louvo a Deus por Ele estar nos abençoando com mais um dia de vida. Louvo a Deus porque Ele tem nos protegido e nos abençoado, mesmo em meio às adversidades da vida. Meus irmãos, eu tenho uma mensagem de Deus para a vida, para as nossas vidas, e o Espírito Santo me incomodou muito com essa palavra. E eu peço aos irmãos que se atentem para essa mensagem. O título que o Senhor tocou no meu coração é assim: o mundo é dos espertos, mas o céu é dos escolhidos. Salmo capítulo 15 diz assim: o homem pergunta a Deus: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Esse é o versículo 1, meu irmão. E habitará aqui significa morar. Então o homem está perguntando a Deus quem morará no tabernáculo do Senhor, na casa do Pai. Aí Deus responde, a partir do versículo 2: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Essa palavra é uma palavra abençoada. E nós estamos vendo, meus irmãos, nos dias de hoje, muitas pessoas usando seus cargos, sejam ele público, seja ele eclesiásticos, seus cargos que estejam um pouco acima das pessoas, para se usufruir de bens e benfeitorias próprias. Nós vamos perceber que Deus exige que nós venhamos andar em sinceridade. Nós temos que prestar atenção que Deus ele não quer que nós sejamos impróprios com os nossos próximos, que nós sejamos corretos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, e eu já deixei tudo separado aqui no notebook para que eu não fique abrindo a Bíblia e não se alongue mais essa mensagem, diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O Senhor está pedindo para que nós venhamos ser corretos e não gananciosos. Infelizmente, nós estamos vendo hoje, principalmente no meio evangélico, pessoas gananciosas que só pensam em si. Pessoas que, para conseguir algo, se beneficia do bem das próprias pessoas. Eu estava aqui conversando com um amigo meu, um pastor amigo, e eu estava falando para ele sobre contabilidade, a qual eu faço, e falei: pastor, o que me deixa triste é ver pastores vivendo na ilegalidade das suas igrejas, porque eles não querem se amarrar com o governo, sendo que é lei. Nós devemos viver perante a lei de Deus e a lei do homem. Então uma igreja ela tem que ser legalizada. Se ela está irregular, ela está contra a palavra de Deus. Aí o pastor vai e me fala: meu irmão, isso não é nada. Eu estou vendo pastores invadindo terrenos para construir igreja, usufruindo das pessoas, dos bens das pessoas. Aí vem falar para mim que é para levantar a palavra de Deus no erro. Deus não se compactua com isso não, meu irmão. Pessoas que se usam da boa vontade dos outros para se
autopromover. Eu vejo coisas, meus irmãos, que me entristecem. Pessoas que abusam da nossa boa vontade, principalmente no nosso caso de contabilidade. Ah, mas é só uma coisinha aqui, é só uma coisinha ali. Meu irmão, se não está no meio do nosso acordo, está errado. Nós temos que ser corretos. Nós temos que andar na retidão com Deus e com o nosso próximo. Porque hoje em dia, infelizmente, tudo tem um custo, meu irmão. E se você usa da minha boa vontade para pegar e se promover, está errado. Se eu uso da tua boa vontade para se promover, eu estou errado. Tito capítulo 1, versículo 7 diz: porque convém que os bispos sejam irrepreensíveis, como despenseiros da casa de Deus, não soberbo nem irâncuro, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Aqui nesse versículo está falando sobre bispos, pastores, mas nós temos que tirar para nós mesmos, nós não podemos ser gananciosos. Nós temos que viver corretos para com o nosso próximo, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. E infelizmente a ganância ela está dominando o mundo. Haja vista o que esse vírus está fazendo. As pessoas que têm cargos públicos se levantando dinheiro para que possam receber algo em troca, se autopromovendo, se enriquecendo com os bens dos outros. Provérbios capítulo 20, versículo 7, o Senhor ele nos ensina a ser justos. O justo, ainda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Provérbios capítulo 12, versículo 5, o Senhor nos instrui a ser retos. O pensamento dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso, é engano. Que nós sejamos corretos, meus irmãos. Mateus 22, capítulo 14, diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Se o Senhor te deu um cargo eclesiástico, é porque Ele te escolheu, meu irmão. Se o Senhor te chamou para a casa do Senhor, do Pai, é porque Ele te escolheu, você é um escolhido de Deus. Então venha respeitar esse chamado, venha ser correto com Deus, venha ser correto com o seu próximo. Eu gosto de fazer uma pergunta, olha-se no espelho e pergunte para aquela pessoa que aparece no espelho ali, você está apto a entrar no reino dos céus? Eu gosto de falar que Jesus ele não está voltando, Jesus já está no meio do caminho, daqui a pouco ele bate a minha e a tua porta, e aí? Porque agora ele é o nosso advogado. Ele está advogando pela minha e pela tua vida. Mas quando nós estivermos face a face com ele, e ele abrir o livro da vida, e ele olhar, ele vai ser o justo juiz. Qual é a tua atitude com o teu irmão que vai te levar ao reino dos céus? Você está sendo correto? Ou você está sendo ganancioso? Ou você está sendo um usurpador da palavra de Deus? A palavra é difícil, é dura, mas é isso que o Senhor está nos ensinando, meu irmão, a sermos retos com Ele. Se Ele está nos repreendendo, é para que nós sejamos corretos, porque Ele tem algo muito maior para a nossa vida, que é o reino do céu. Então, meu irmão, deixe de ser ganancioso. Se você fez um acordo com alguém, cumpra. Se você está precisando de algo a mais daquilo que você pediu, que você fez o acordo, chegue na pessoa e fale, ó, eu te dou um pouquinho a mais, mas faz isso para mim. Não use de esperteza, porque o mundo, ele pode ser dos espertos, mas o céu é dos escolhidos. Aí vai depender da sua escolha. Vai depender da sua atitude. Se você for um esperto, não tem problema nenhum não, meu irmão.
O mundo te pertence. Viva nele. Agora, se você for um escolhido de Deus, então seja correto. E você vai viver na glória com ele. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua, sobre a minha, sobre as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Shalom. Graça e paz, meus irmãos.